A gente muda de assunto para falar sobre saúde. Toda quarta e toda sexta-feira tem um quadro Fala Doutor. E hoje vamos falar de um problema chamado hiperplasia da próstata, também conhecida como aumento prostático benigno. É um problema urinário comum que afeta os homens, especialmente aqueles com mais de 50 anos. Assunto para o quadro Fala Doutor. Roda a vinheta, produção. Olha, a hiperplasia da próstata dificulta o ato de urinar, piorando a qualidade de vida de milhões de homens no mundo todo. Como um homem pode perceber a próstata aumentada? Como tratar esse problema? Quais os riscos para quem não tratar? Próstata aumentada prejudica a relação sexual? Essas e outras dúvidas vamos esclarecer ao vivo com o médico urologista, o Dr. Breno Amaral, que participa do quadro Fala Doutor desta sexta-feira. Seja bem-vindo ao Balanço Geral, Dr. Breno, bem-vindo à TV Atalaia e desde já a gente agradece a presença. Bom dia, Tamires, bom dia a todos os telespectadores, um prazer estar aqui respondendo essas perguntas hoje. Prazer é todo nosso recebê-lo aqui e a partir de agora você já pode interagir pelo WhatsApp do BG 996520105. Esse é o WhatsApp do Balanço Geral. Lembra na sua mensagem de dizer seu nome, seu sobrenome, o seu bairro e cidade para que eu possa ler a sua pergunta ao vivo. Durante toda a entrevista também vamos discriminar a tarde, especificando o assunto para que você possa ficar bem ligado no que a gente está falando hoje. Vamos então à primeira pergunta. Diego dos Santos está ligadinho com a gente em Capela. Bom dia, população capelense. O que provoca, doutor Breno, o aumento da próstata? Uma questão que está relacionada ao envelhecimento. A próstata no homem adulto, ela começa a aumentar à medida que o homem fica mais velho. E isso começa a gerar sintomas relacionados ao fluxo urinário. E o homem começa a ter um jato fraco, uma necessidade de ir mais vezes ao banheiro, à noite, tem que acordar também para urinar e às vezes uma sensação de que não esvaziou completamente a bexiga. O que a gente considera como um fator de risco é a idade do homem. Homens mais novos normalmente não têm esse problema. Vamos a mais perguntas então. Já temos aí a informação sobre a dificuldade, né, o fator de risco que possivelmente homens mais velhos têm. Podem passar por esse problema. José Sebastião está ligadinho com a gente em Poço Verde. Além da idade avançada, quais são os outros fatores de risco para a hiperplasia da próstata? Nós consideramos a idade como um fator principal. Algumas alterações hormonais também estão influenciadas, mas o que a gente considera como principal é a idade avançada nos homens. Principalmente a idade avançada, né? Além desse fator, existem outros fatores que podem contribuir? Normalmente é a idade que é o principal. Vamos a mais perguntas então. Lembrando que você pode interagir comigo, eu quero ver você participando. Hoje estamos falando sobre hiperplasia da próstata, que nada mais é do que o aumento da próstata. Você que está acompanhando o Balanço Geral, você que acompanha o quadro Fala Doutor, tem dúvidas sobre essa doença? Envie sua pergunta na mensagem, diga seu nome completo e sua cidade. Maria do Carmo está ligadinha com a gente em Itapuranga da Ajuda. Como saber se a próstata do meu marido aumentou de tamanho? Veja bem, Maria, a gente começa a perceber, os homens começam a perceber que a próstata aumentou quando começa a ter alguma alteração do fluxo urinário. Como eu falei, o jato começa a ter um pouco de pressão diminuída, começa a levantar mais vezes à noite, a sensação de que fez xixi e que daqui a pouco tem que voltar novamente para urinar. Uma pessoa que vai muitas vezes, às vezes uma viagem, um período curto, precisa ir várias vezes no banheiro. Isso são sinais que mostram que a próstata pode estar aumentada. São sintomas do trato urinário inferior. Então, vale a pena passar em avaliação com o urologista para fazer uma avaliação pormenorizada e entender porque outras causas também podem gerar esses sintomas. E olha, tem telespectadores, o doutor falou agora sobre o ato de urinar repetidamente, já tem um telespectador interagindo aqui pelo Zap do BG, é o Sandro Melo Santos, ele está acompanhando o Balanço Geral amanhã lá no centro da cidade de Siriri. Bom dia, população de Siriri, obrigada pela audiência de vocês. E o Sandro fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Meu nome é Sandro, eu queria saber se é normal fazer xixi diversas vezes ao dia. Esse xixi repetidas vezes acende um sinal de alerta? Várias vezes ao dia
acende um alerta? O homem ele deve ter uma autonomia por volta de 3, 4 horas. A partir do momento que você faz xixi e esvazia completamente a bexiga, se você está tendo a necessidade de ir várias vezes, isso a gente tem que avaliar. Um problema muito comum que a gente, como urologista, faz diagnóstico no consultório é a diabetes descompensada. O homem vai no nosso consultório pensando que está com a próstata aumentada e quando a gente vai ver, tem um diabetes descompensado que também pode se apresentar dessa maneira, urinando várias vezes ao dia. Então, é preciso realmente um diagnóstico preciso, né? Ir ao médico para poder identificar. Se esse homem tem mais de 50 anos, pode ser a próstata aumentada, mas se esse homem tem menos, por exemplo, de 50 anos, pode ser esse problema de diabetes, né? Pode, a gente tem que fazer uma avaliação global, uma avaliação pormenorizada e entender que o homem vai muito além da próstata. Então, a gente tem que procurar em outros sistemas causas que podem levar esses sintomas. Tem mais uma pergunta aqui, doutor Breno. Chegando no quadro Fala Doutor, hoje estamos falando sobre próstata aumentada. A Ivanilda dos Santos está ligadinha com a gente em Rosário do Catete. Ela fala assim, meu marido tem próstata aumentada. Como acontece o tratamento com medicamentos farmacológicos? Certo. Ivanilda, a gente sempre orienta o paciente a algumas medidas. Por exemplo, beber menos bebidas cafeinadas, porque elas têm o efeito diurético e podem aumentar os sintomas. A gente orienta beber menos álcool, porque também tem esse mesmo efeito. Essas são medidas comportamentais. Com relação aos remédios, a gente tem classe de medicações que vão agir na próstata e na bexiga com o intuito de fortalecer a pressão do jato urinário e também de reduzir o tamanho da próstata. O que ocorre é que há uma menor restrição na hora de urinar, dando mais pressão, conseguindo esvaziar melhor a bexiga e indo menos vezes ao banheiro. Qual seria a quantidade? Tem uma telespectadora que fez uma pergunta aqui bem curiosa, bem didática. Qual a quantidade mínima que é considerada normal em relação a urinar? À noite, que a gente considera como a gente chama de noctúria, a gente considera até uma vez. E a gente também tem que orientar os pacientes, ou os homens e também as mulheres que vão muitas vezes à noite, é que quando levantar para urinar, evitar de beber água, porque se você bebe água, acaba estimulando uma nova ida ao banheiro, porque seu rim vai continuar filtrando e vai produzir mais urina. Entendi, importante essa orientação. Vamos a mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Rodrigo dos Santos está ligadinho em Estância, região sul de Sergipe. Qual o risco da pessoa não tratar o aumento da próstata? Existem riscos relacionados à qualidade de vida, porque o homem fica limitado com todos esses sintomas que a gente já falou, e também existem complicações relacionadas ao aumento da próstata, como infecção de urina de repetição, formação de cálculos na bexiga, disfunção renal crônica e, ao final, pode ocorrer a retenção urinária, que é quando a gente fala o popular trancou a bexiga, o homem não consegue urinar de nenhuma maneira. Uma última pergunta que chegou para nós em relação a de que maneira a próstata aumentada prejudica a relação sexual. Há alguma intervenção nesse sentido? Nesse sentido, não. A próstata ela vai ter repercussões principalmente relacionadas a urinar, ao padrão urinário. Com relação à atividade sexual, são coisas que às vezes se correlacionam, porque à medida que o homem também fica mais velho, ele pode ter uma baixa de testosterona, uma comorbidade que pode comprometer a relação sexual e também o aumento prostático. Então, são coisas que acontecem com os homens mais velhos, mas não há uma correlação específica. Doutor Breno, a gente quer agradecer a sua participação aqui no nosso Balanço Geral, ter madrugado com a gente nessa manhã de sexta-feira e agradecer também a todos do The Cause Day. O Breno hoje está representando todo o time de excelentes profissionais que estão aqui à disposição da população no quadro Fala Doutor. Muito obrigada. Muito obrigado telespectadores. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Bom dia, doutor Breno. Bom final de semana.